Queridos irmãos, vamos a mais um Vida de Milagres, o abismo que separa. Uma verdade fundamental que deve ser aceita para que a pessoa seja transformada pela vida divina de milagres é encontra-se declarada nas Escrituras Sagradas, a de que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Romanos 3:23, Isaías 59:3. O pecado é o abismo que nos separa de Deus e de suas bênçãos divinas. O maior pecado que uma pessoa pode cometer é o mesmo que Adão e Eva consumaram no jardim do Éden: o de duvidar da palavra de Deus, ou desobedecer-lhe. Em suma, o de não crer nas Escrituras Sagradas. A palavra do Senhor foi clara a Adão: mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. No entanto, o casal desobedeceu à orientação do Criador e, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, irmão, a palavra de Deus falava: não vai ser bom você comer dessa árvore. Se você comer, você vai morrer. Então Deus falou isso. Aí o que eles fizeram, vendo que era desejável para ter entendimento, agradável aos olhos, eles comeram. Quando fizeram isso, duvidaram da palavra de Deus. Chamaram Deus de mentiroso. Então, quando a gente duvida do que Deus fala, isso é uma ofensa para Ele. Você está ofendendo a Deus. Se Ele fala uma coisa que está certa e a pessoa faz, é porque não acreditou no que Deus falou. E isso é uma ofensa para Deus. E quando você ofende a Ele, você se separa dele. E Ele não fica mais junto de você. Porque você chamou Ele de mentiroso. Você não acreditou em Deus. A verdade preciosa da Escritura Sagrada diz: pelo que, como por um homem Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Talvez você esteja perguntando: o que é pecado? O amado apóstolo João diz que toda iniquidade é pecado. 1 João 5,17. Então, o que é iniquidade? Em seus profundos ensinamentos,
às pessoas, Jesus disse: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, 21, 23. Podemos ainda citar outros exemplos de pecado apontado na palavra. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes do pai e da mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, abre parênteses, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, fecha parênteses. Não somente as fazem, mas também consentem os que o fazem. Romanos 1, 29 e 32. Na carta de Paulo escrita da Galácia, encontramos a seguinte abordagem acerca do pecado. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, iniquidades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21. Deus nos deu os 10 mandamentos, por meio dos quais Ele estabeleceu suas leis, a qual declara que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Por conseguinte, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Gálatas 3:22. Ela declara que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. 1 João 1,8. O profeta Isaías disse: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviara pelo seu caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. A palavra declara: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Isaías 64, 6. Sendo assim, é vital que a pessoa seja honesta diante de Deus. O primeiro livro da Bíblia registra o estado daquela primeira geração. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho. Sobre a terra. Gênesis 6, 5, 12. Um grande profeta da Bíblia disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Juízes 17, 9. O amado apóstolo Paulo era um homem muito religioso antes de o Senhor aparecer a ele. Depois começou a crer em Cristo como o seu Salvador. A despeito de seu fervor religioso, Paulo compreendeu que tinha levado a vida absolvido na religião, mas alienado longe de Deus. Toda a sua devoção religiosa não poderia fazer coisa alguma para absolvê-lo dos seus pecados. Ele declarou: porque também nós éramos outro tempo insensato, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites e várias paixões, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Tito 3:3. Ele também falou em Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Então, para ser reconciliado com Deus, ser iluminado pela verdade e transformado por sua vida de milagres, deve-se compreender o amor incomensurável do Criador a oferecer seu Filho para dar sua vida por nossos pecados. Deve-se reverenciar o sacrifício de Cristo na cruz, onde ele pagou o resgate para nos redimir. Deve-se entender que a redenção da humanidade por meio da morte do Filho de Deus na cruz é a maior história que já se contou. Qualquer pessoa que acredita poder apresentar-se diante de Deus confiada nos méritos da sua própria bondade
está negando a misericórdia e a graça de Deus. O profeta Isaías disse: mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Isaías 64:6. Irmãos, não tem nada que a gente possa fazer para pagar uma dívida que ela é muito grande. Nós não temos o poder para isso. Só o sangue de Jesus, a obra maravilhosa e de amor infinito que Deus fez, é que pode nos limpar e nos aproximar a Deus de novo. Então você que quer Deus e busca Deus, tem que aceitar Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. E daqui para frente, viver em Jesus, e Jesus vai viver dentro de você. Como fazer isso? Jesus e Deus são a palavra dele. Então, a palavra de Deus e Deus são um só. Então, quando você colocar Deus dentro de você, colocando a palavra dele dentro de você, então você e Deus vão ser um só. Você vai ler a palavra, vai falar a palavra e vai viver a palavra. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai lindo, perfeito, maravilhoso, glorioso, Pai, te amamos, te glorificamos, te queremos, Pai. Pai, o Senhor é lindo, perfeito, amoroso, sempre quer nos ajudar, sempre nos guia, está sempre, Pai, fazendo uma boa obra em nossas vidas todos os dias, porque a Tua palavra diz: todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, te amamos, te queremos, queremos fazer a Tua vontade. Queremos, Pai, que o Senhor viva dentro de nós e queremos sempre te agradar. Tira o que não te agrada e coloque, Pai, mais do Teu poder e da Tua unção sobre nós, para a gente poder ser mais e mais usado pelo Senhor para sempre te agradar e te servir. Porque isso é o que nos agrada, é saber que estamos deixando o Senhor feliz. Pai, muito obrigado, Pai. Pai, eu te peço agora o Teu poder na vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. E em o nome do Senhor Jesus eu começo a queimar todo o mal, toda a obra do inferno, todo problema, todo mal, doença, caroço, hérnia, dor, ódio, briga, tristeza, vício, mágoa, orgulho, todo mal, todo demônio, você demônio que está nessa vida, eu ordeno, pega tudo que é seu e saia. Eu quebro as tuas forças, eu te amarro, eu queimo você com o fogo de Deus. Eu te ordeno, fora, fora, saia agora, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, vamos ler sempre a Tua palavra, vamos Te conhecer cada vez mais, encher a nossa mente e o nosso coração com a Tua palavra, confessar, sempre falar em voz alta a Tua palavra. Vamos acreditar, amar o Senhor, ser amado e viver sempre na Tua presença. E a Tua presença é a Tua palavra. Pai, muito obrigado. Amém e amém.